Olá, sou a professora Vilma. Hoje vamos estudar o Teorema de Laplace. Nas aulas anteriores, nós vimos o Teorema de Sarry, que é para calcular o determinante de uma matriz. O Teorema de Laplace também, você vai calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem maior ou igual a 2, porque não faz sentido ser menor que 2, é obtido pela soma dos produtos dos elementos de qualquer linha ou coluna, pelos seus respectivos cofatores. Ao meu ver, a regra de Sarry é mais fácil para calcular o determinante de ordem 3. Porém, o teorema de Laplace calcula o determinante de uma matriz de ordem 3 ou maior do que 3. Então, vamos ao exemplo. Dada a matriz A é uma matriz de ordem 3, 3 linhas, 3 colunas. Calculo o determinante pelo teorema de Laplace. Então, o teorema de Laplace, você tem que escolher a linha ou a coluna para você calcular. Então, observa, a primeira coluna tem a presença do zero, facilita o cálculo, pois não precisamos calcular o seu cofator, calculamos apenas o elemento A1 e A31. E o teorema de Laplace é o produto dos elementos da linha ou da coluna que você escolheu para os seus respectivos cofatores. Então, nesse caso aqui, vai ser o determinante, quando eu for calcular, eu vou pegar esse valor, né, o elemento, vezes o cofator que vamos calcular, mais o elemento que você tem aqui, ó, na outra linha, vezes o seu cofator, mais o outro elemento vezes o seu cofator. O resultado final será o determinante dessa matriz, né? Será o número encontrado. Então, vamos começar. Então, esse número aqui, ele está na primeira linha, primeira coluna. Então, eu vou calcular o cofator do elemento A11, que é igual menos 1. Aqui é I mais J na regrinha, então é 1 mais 1, vezes o determinante, que aqui nós vamos calcular, é o menor complementar, porque todo número aqui da matriz tem um menor complementar. Então, esse determinante de J, você vai de acordo com o seu elemento. É A1, então eu tenho que eliminar a primeira linha, a primeira coluna. Os elementos para calcular do determinante serão os que sobrarem aqui, ó. Então, elimina a primeira linha, a primeira coluna, sobra 4, 2, 3, 7. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4, 2, 3, 7. Eu eliminei a primeira linha e a primeira coluna. Vai ser igual a menos 1. 1 mais 1 vai dar 2, vezes... Agora, aqui eu vou colocar o resultado do determinante aqui, ó, dessa matriz de ordem 2. 4 vezes 7, 28. Essa diagonal secundária é negativa, então vai ficar menos. 3 vezes 2, 6. É igual. Menos 1 ao quadrado, ele vai ficar um positivo, porque está elevado ao expoente par, vezes 28 menos 6, 22. 1 vezes 22, 22. Então, já calculamos o primeiro cofator desse elemento, que é 22. Agora, que o zero não precisa, porque se você fizer todo esse cálculo, no final vai ser zero. Vamos para o terceiro aqui, que é o 4. Esse 4, ele está na terceira linha, primeira coluna. Então, é o cofator terceira linha, primeira coluna, A31, que vai ser igual a menos 1, 3 mais 1, ó, 3 mais 1, vezes, aqui eu vou colocar os valores que restarem aqui, porque aqui é 3, 1, então eu vou eliminar a terceira linha, a primeira coluna. Eliminando essa linha aqui, essa coluna, vai sobrar menos 2 e 3, 4 e 2, que vai ser igual a menos 1 elevado à quarta potência, 3 mais 1, vezes 2 vezes menos 2, que aqui é mais, ó, mais menos vai ficar menos, 2 vezes 2, 4. Essa é negativa, então mais e menos vai ficar menos, 4 vezes 3, 12. Menos 1 elevado à quarta potência vai ficar um positivo, ó, expoente par, vezes menos 4 menos 12, menos 16. 1 vezes menos 16, menos 16. Então, agora vamos calcular o determinante. Já calculamos o cofator de cada elemento da linha que você escolheu. Agora, o determinante da matriz A vai ser igual o elemento da coluna, que é o 1, vezes o seu cofator, 22,
mais, porque é a soma, né, desse produto aqui, ó, mais 4 vezes menos 16. 1 vezes 22 dá 22, mais e menos aqui, ó, na multiplicação é menos, 4 vezes 16, 64. 22 menos 64, menos 42. Esse número que você encontrou como resultado é o determinante dessa matriz de ordem 3. Se você calcular através da regra de Sarri, também vai encontrar esse mesmo valor. Agora, a mesma matriz, só que você escolhendo outra coluna, porque independente de qualquer linha, qualquer coluna que você escolher, tem que dar o mesmo resultado. Então, se você escolher com 0, facilita o cálculo, porque diminui um cofator para você calcular. Com 3 valores na coluna, tem que calcular os 3 cofatores. Então, vamos começar por esse aqui, ó, cofator. Esse número está na terceira linha, primeira coluna. Então, é A, primeira linha, terceira coluna, A1, 3. Que vai ser igual menos 1, 1 mais 3. Vezes, agora nós vamos calcular o menor complementar desse número, né, que é o determinante. 1, 3. Eu vou eliminar a primeira linha, terceira coluna. Vai sobrar 0 e 4, 4 e 3. 0 e 4, 4 e 3. Menos 1. 1 mais 3 dá 4, vezes... 0 vezes 3 dá 0. Essa é negativa, então vai ficar menos, porque mais e menos fica menos. 4 vezes 4, 16. Menos 1 elevado à quarta potência fica 1 positivo. 0 menos 16, menos 16. 1 vezes menos 16, menos 16. Agora, vamos calcular o cofator desse valor aqui, ó. Então, cofator, vamos ver a linha e a coluna que ele está. O 2, ele está na segunda linha, terceira coluna. Então, 2, 3. Menos 1. Aqui eu vou somar esses valores aqui em cima. 2 mais 3. Vezes. Agora, vamos calcular o menor complementar do 2. Então, 2, 3. Vamos eliminar a segunda linha, terceira coluna. Eliminando essa linha aqui, ó, vai sobrar 1 menos 2. E 4, 3. Então, você tem que eliminar a linha e a coluna e colocar aqui o restante dos valores. E calcular o determinante. Ó, menos 1. 2 mais 3, 5, vezes... 1 vezes 3 dá 3. Essa diagonal é negativa, menos e menos vai dar mais. 2 vezes 4, 8. Menos 1 à quinta potência, como o expoente é ímpar, fica menos 1 vezes... 3 mais 8, 11. Menos e mais aqui, ó, vai ficar menos. 1 vezes 11, menos 11. Agora, falta só o 7, ó, o cofator do 7. Porque aqui não tem 0, tem que calcular os 3. Cofator. O 7, ele está na terceira linha, terceira coluna. A, 3, 3. Então, menos 1, 3 mais 3, que são esses valores aqui, ó. Vezes, então, agora temos que eliminar essa terceira linha, terceira coluna. Sobra 1 menos 2, terceira linha, terceira coluna. 1 menos 2, 0 e 4. E calculando. Menos 1, 3 mais 3 vai ficar 6, vezes... Ó, 1 vezes 4 fica 4. Esse aqui, como é 0, né, ele vai ficar... 2 vezes 0 vai dar 0. Menos 1 elevado à sexta potência, expoente par, fica positivo. 4 vezes 4 mais dá 4. 1 vezes 4, 4. Agora, vamos calcular o determinante. Determinante da matriz A. Então, lembrando, determinante é a soma, né, dos produtos dos seus elementos para seus respectivos cofatores. Então, nós vamos pegar esse 3, olha, 3... vezes, que é o produto, pelo seu cofator aqui, ó, menos 16, mais o 2 vezes o seu cofator, ó, menos 11,
mais o 7, que é o número da coluna que você escolheu, vezes o seu cofator, que é 4, que vai ser igual 3 vezes menos 16, menos 48. Mais e menos vai ficar menos. 2 vezes 11, 22. Mais e mais vai ficar mais. 7 vezes 4, 28. Que vai ser igual. Vou colocar aqui. Ó, menos 48 menos 22 dá menos 70. Sinais iguais, você soma e conserva o sinal. Mais 28. Menos 70 mais 28 é igual a menos 42. Então, você pode verificar que, independente da linha ou da coluna que você escolher, tem que dar o mesmo resultado. Para facilitar o cálculo, você sempre observa na matriz a linha ou a coluna que tiver um zero ou que tenha mais zeros, pois você vai calcular menos cofatores. Tá? Então, essa é a regrinha pelo teorema de Laplace. Pode ser calculado pela regra de Sarri. Então, você tem que observar na questão o que está lhe pedindo. Se for teorema de Laplace, dessa maneira. Tá bom? Até a próxima aula.